Fala galera digital, meu nome é Marcelo Correia, eu sou da agência Lideração e nós estamos em mais um episódio do podcast Pode Decolar. E é com muita satisfação, com muita alegria, dentro dessa formalidade toda, que eu vou estar recebendo uma pessoa muito especial hoje. Me ajudou, colaborou, contribuiu na minha formação como publicitário. E me inspirou a ter uma agência de marketing, uma agência publicitária. E eu estou falando do Daniel Pels, como eu digo, mestre Pels. Muito obrigado pela sua vinda, já tentando já há muito tempo. As agendas não batem, aí. Mas que bom, acho que tem muito papo para falar para a audiência que consome não só o conteúdo de marketing, mas o conteúdo de brand, de publicidade, de estratégia de vendas, porque tudo, na verdade, é vendas, né, mestre? É tudo... Está tudo interligado, tudo é vendas. O que as pessoas têm que entender é que tudo literalmente é venda. Nem que eu esteja vendendo o meu tempo. Perfeito. Um médico vende o tempo e o conhecimento dele. Mas tudo é venda, tudo está interligado e a gente aqui conseguiu se encontrar presencialmente para falar sobre também do conteúdo. Sim. Do conteúdo digital. Perfeito. Vamos já meter o pé na porta, né? Eu queria falar, depois a gente fala um pouquinho do histórico, da biografia, da formação do Daniel Pels, mas já que você falou que tudo é vendas, marketing é vendas e vendas é marketing. Marketing é responsável pelas vendas e vendas é responsável pelo marketing? É bom até para o pessoal que você está falando, que está ouvindo a gente, entender que tem um caminho para chegar ao objetivo. Então pode ser que o objetivo final seja vender. Se eu tenho uma loja, eu quero vender. E o marketing, ele é lembra aqueles símbolozinhos de matemática? É um conjunto, é uma família, é um grupo de elementos que vão levar a isso. Então você vai falar que dentro do marketing, sim, né, tem os 4 P's, que já não são mais 4 há muito tempo. Né? Chegou a 8, depois os P's foram destruídos, são 6 agora. Exatamente, mas assim, por isso que eu não gosto porque isso aqui vai ficar gravado, a gente não sabe quando vai ser ouvido. Mas são vários elementos que levam à venda. Então, trabalhar um produto maravilhoso faz parte do marketing. Trabalhar o ponto de venda, você ter uma loja, você ter um consultório, uma academia bonita para vender o seu serviço, o seu produto, faz parte do marketing. Você ter distribuição, você ter preço, você ter política, as pessoas esquecem da política. Política não só esquece Brasília, estou falando política de relacionamento entre a direção e os funcionários, política entre o seu negócio e o seu público, o seu cliente. Então são várias ferramentas que levam à venda. Curioso a gente falar isso, que eu falei isso outro dia numa reunião com o cliente, falei isso mais recente ainda, que fala assim, publicidade, e a pergunta, né? Publicidade tem que vender? E o que eu sempre e acredito, por isso que eu repito isso, é o seguinte, publicidade, ela tem uma missão, que é fazer você... Publicidade gera a emoção e essa emoção tem que gerar ação. O que é isso? O objetivo da publicidade, o objetivo da comunicação como um todo, não vamos falar só de publicidade, o objetivo da comunicação é fazer a pessoa levantar de casa e ir até a loja, levantar de casa, acessar um site, alguma coisa assim. Então, isso é o objetivo da comunicação. Agora, será que dentro da loja está preparado para vender? O atendimento é legal, a iluminação é boa, o produto é bom, será que o site tem uma usabilidade boa? Será que tem problema no carrinho de compra? Será que uma pessoa de mais idade consegue realizar a compra, o perfil, né, o processo de compra do caminho todo, do começo ao fim? Então isso é o objetivo da comunicação, é levar você, gerar o desejo vai gerar ação e essa ação tem que converter. Agora, esse finalzinho, aí já não é muito com a gente, a não ser que a gente cuide também de pontos de venda e outros detalhes. Eu falei, inclusive, num dos episódios anteriores,
fazendo a analogia da pesca, que o marketing nada mais é do que o pescador que tem a sua habilidade, que sabe qual é a isca certa para pegar o peixe certo. Ele consegue jogar o anzol no lugar certo do rio, mas quem vai limpar esse peixe, ou quem vai cortar, quem vai fazer esse peixe ficar saboroso, como uma iguaria bacana, é o vendedor. Mas a parte mais difícil, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a parte mais difícil é pescar o peixe certo. Sim. Então podemos levar essa analogia que um complementa o outro, precisa do outro. Saber se ele está no ponto certo do rio. Perfeito. Né? Saber se naquele rio tem o peixe que ele quer pegar. Exatamente. A gente está falando, não adianta, né? Se a gente já vai falar de mídia e de aonde vai colocar essa isca, será que ele está no ponto certo? Que eu quero pescar a turma, se eu estou num rio que tem sardinha, não adianta. Você vê que são muitos elementos e muitas coisas que vão contribuir para o sucesso desse marketing funcionar na empresa, ou na marca, ou serviço, mas quem vai converter a venda, quem vai converter o contrato, quem vai fechar o contrato, já não é mais responsabilidade do marketing. Então as vendas ela precisa ser tão competente ou maior competente ou mais competente do que esse setor que iniciou todo o processo nessa pirâmide. Podemos dizer assim. Né? Venda e marketing eles têm que estar trabalhando sempre de mão dada, porque um depende do outro. Mas sim, a conversão, vamos falar, o final lá da cadeia já não é uma coisa que a gente fique responsável por isso. Perfeito. Vamos falar sobre então publicidade. A sua formação, o Daniel, a sua formação é marketing ou é publicidade? Não, publicidade. Fala para mim um pouquinho da tua formação, para quem vai estar acessando a tua página, para quem vai estar conhecendo, né, todo o seu conteúdo, todo o seu histórico. Fala um pouquinho para mim da tua formação. Sempre publicidade. Eu brinco que eu sempre sabia que eu queria alguma coisa ligada à criação, mas só que estou falando de 30, 40 anos atrás, 40 é muito, 30 anos atrás, não tinha toda essa informação disponível. Então eu sabia que eu queria trabalhar em criação de agência. Quando eu entrei na agência, eu descobri que existia diferença entre redator e diretor de arte, que era uma coisa que até então eu não sabia. Tá? A gente está falando do período que a agência tinha muitos setores. Muito, e que tinha tudo muito compartimentalizado. Hoje em dia... A agência hoje domina em muitos casos no mercado hoje publicitário, mais o mercado do marketing. Mas naquela época, quando o digital ainda não existia, eu tinha muito claro que eu queria ser criativo, que eu queria trabalhar na criação de uma agência. No setor da criação. No setor da criação. E como eu nunca desenhei muito, eu tenho um traço. Eu sei explicar para você, desenhando, é muito simples. Eu consigo passar a minha ideia. Era difícil naquela época, eu assim, ainda não tinha computador pessoal em casa. Parece que eu estou falando do século passado e eu estou. Então, entrei para ser redator publicitário. Dentro da agência, eu descobri que eu tinha muito mais tesão. Pode falar tesão? Claro, pode. Falei de novo. Pode falar tesão. Que eu tinha muito mais vontade e muito mais interesse pela parte visual do que pela parte de texto. E aí, não tem fim, e aí foi o que eu segui como diretor de arte, designer, por obrigação, porque acho que tudo complementa, e fui me especializando nessa área. Lá pelos anos 2000, 2001, eu costumo brincar assim, que eu empreendi quando ainda não se usava essa palavra, né? Não existia essa palavra ser empreendedor. Você empoderava digitalmente. Também não existia empoderamento. Sim. O que aconteceu foi que eu resolvi criar uma agência que tivesse a minha cara. Criar uma agência que funcionasse, tratasse o cliente da maneira que eu acreditava. Que é um atendimento direto, que são clientes que vão ser bem tratados, que vão ter, além de tudo que a agência oferece, um ponto a gente nunca abriu mão, que é criatividade.
que eu acho que continua a ser o grande diferencial para qualquer agência, é a criatividade. E trabalhando clientes de pequeno, médio e grande porte, mas só que eu resolvi, em vez de trabalhar para os outros, resolvi trabalhar para mim mesmo. Então a Via Comunicação tem aí 24 anos. Nesse meio tempo foi quando a gente se conheceu. Sim. Porque foram só 19 anos dando aula. Foi uma vida dando aula. E também falo, você já deve ter ouvido, se você lembra, não faltou essa aula? Que a sua aula ninguém faltava. Brincadeira. Então assim, eu sempre falei que estar em sala de aula, eu aprendia muito mais que os alunos. Era comum isso. Primeiro porque me forçava a preparar uma aula. De um semestre para o outro, comunicação é um mercado muito dinâmico, então não tem como ser a mesma aula. O conteúdo tem que ir evoluindo. Então, eu aprendia porque eu tinha que preparar as aulas, as perguntas que os E a tua disciplina, acho, para contextualizar, a disciplina do Daniel Pels era a disciplina de criatividade. Ele incentivava, ele introduzia, ele embrionária, ele colocava uma semente nas pessoas que não tinham ideias de nada, não sabiam nem o que estavam fazendo ali. Então as aulas do Pels e de alguns outros professores eram muito disputadas, porque toda aula era algo novo. Você se reconstruía a cada aula. A ideia era assim, eram sempre duas: apresentar coisas novas, coisas que os alunos ainda não conheciam, e depois, o que você falou, botar essa semente de criatividade, porque é lógico. É mudança de mindset total. Mudança total. Da pessoa entender o seguinte: criatividade não deve e não é restrita ao setor de criação. Não deve ser. Se o departamento de marketing não for criativo, ele não vai aprovar nenhum projeto. Até o atendimento precisa ser criativo. Se o atendimento não for criativo, ele não vai saber vender da melhor maneira possível. Se a mídia não for criativa, a gente vai ficar sempre com aquelas opções, e quando o objetivo não é esse. O objetivo é que todo mundo seja criativo, e eu forçava isso, que além da agência ser criativa, quem precisa ser mais criativo? O cliente. Porque se o cliente não for criativo, ele não aprova nada de criação da agência. Ele não compra, ele não aprova nenhuma peça, não aprova nenhuma nova ideia, algo que você quer revolucionar. Exato. Se ele não for criativo, ele já é resistente. Ele está botando um investimento, ele está botando a verba dele. Certo. É muito mais fácil a gente colocar e investir no que a gente já conhece, no que é seguro, do que a gente pensar numa coisa nova. Né? Então, por que uma criança não gosta de experimentar uma coisa nova? Eu quero comer só o que eu gosto. Experimentar uma coisa nova, eu não quero. Então, a cabeça do cliente, às vezes, é pensar criativo, e acho que, graças a Deus, muitos clientes já entendem isso, então o mercado forçou a isso. Exatamente. Então, e eu falava... A qualidade também da informação. E dentro de sala de aula, saber que dali... O número de pessoas, o percentual que ia ficar numa agência, ia ficar no departamento de criação, é realmente muito pequeno. Então a ideia é que levasse essa ideia de criatividade, eu brincava que a gente tem que pensar fora da caixa. Não, a gente tem que pensar, existe a caixa? Perfeito, eu tenho esse mesmo pensamento. Então é levar isso para que for. Porque limitar para dentro de uma caixa. Por que tem que estar dentro e fora? Às vezes não precisa de caixa, pode ser um saco plástico. Sim. Então, que essa semente fosse, eu posso falar com orgulho mesmo. Sim, com know-how. Que eu consegui assim, ajudar na formação de uma fatia do mercado aí. Do mercado publicitário. E não só publicitário, mas que pensa dessa maneira, de forma criativa, e posso falar para você assim, pelo feedback que eu tenho sempre. Sim. Eu tenho um aluno, ex-aluno, que virou cliente, eu tenho um ex-aluno que já virou trabalhando para mim, já virou cliente, já virou amigo. Eu tenho cliente que me ligou para me contratar para fazer trabalho morando na Austrália. Bacana. Olha, eu tenho que fazer um trabalho, só confio em você. Bacana. E tenho cliente, tenho ex-aluno
trabalhando como diretor de criação do WhatsApp, diretor de criação em agências em Nova York, Brasil inteiro. Então, assim, saber que saber que de alguma maneira daquela pecinha do quebra-cabeça, uma delas fui eu que coloquei, Pô, é uma honra, é muito gratificante. Muito legal. E o que mudou de lá? Você está dizendo que há 30 anos você trabalha nesse mundo corporativo do mercado publicitário, da área de comunicação, há mais de 30 anos. A gente está falando de uma mudança assim, não vou dizer assim da água para o vinho, mas uma guinada de 180 hoje no mercado publicitário. Hoje o mercado publicitário está muito mais focado no digital, muito mais focado no online do que no offline que reinava esse mercado, né? As mídias de TV, as mídias jornal, impressas, revista, outdoor. O que mudou de lá para cá? Morreu esse mercado publicitário offline? Hoje ele ainda está vivo, ele é mal usado. A formação dessa garotada desse mercado sabe o que é um marketing, uma publicidade offline, Daniel? Então, assim, a gente tem que dar um passinho para trás para entender que a comunicação, de um modo geral, mudou, quando entra o site, entra o celular, entra todo mundo, esse conteúdo, todo esse mundo digital surge, ele populariza a comunicação de um modo geral. Democratiza. Então, democratizou. A padaria que tinha na esquina da sua casa nunca precisou fazer nada. As pessoas passavam na porta, compravam pão e iam embora. Com, né, o advento de toda essa digitalidade, nem sei se existe essa palavra, dessa digitalidade, as pessoas foram obrigadas a estar presentes. Eu preciso ter uma presença digital de alguma maneira. Ao mesmo tempo, a produção de comunicação, a qualidade dessa comunicação. Antes a produção, porque antigamente produzir comunicação era uma coisa muito cara. Muito cara. Hoje em dia, com um celular, um tablet, um computador, isso já de alguns anos para cá está muito mais horizontal. Então, todo mundo agora precisa estar digital. Né? Não existe mais, o pessoal de casa nunca ouviu falar. O mercado exige que ela seja digital, ela sabe que ela precisa, sim. Mas para você abrir uma padaria, se ela não tiver uma presença digital, ela é invisível do seu bairro, da sua rua, né? A diferença é que tem alguém mais esclarecido vai montar um site interessante com e-commerce, entrega, conectado ao iFood, e uma pessoa completamente leiga que vai botar no Google Business, meu negócio, e fica lá e acabou. É o que a gente chama de sobrinho, né? O afilhado, onde você deixa de contratar uma empresa que ela tem a capacidade, tem até time de cuidar do teu sonho, da tua marca, da tua empresa, ou você acha que é simples, na mão de um sobrinho, de um afilhado, ele vai conseguir fazer algumas dancinhas, alguns conteúdos, alguns posts no Instagram e vai achar que isso é o suficiente, que não é, né, Pelso? De jeito nenhum. A diferença que a gente fala, quando você fala do sobrinho, é a diferença entre fazer um post, fazer uma arte e criar um post, criar uma arte. Né? Provavelmente o que você está falando é aquela pessoa que ela não tem preparo, não tem experiência, não tem prática, não tem planejamento, ela vai fazer um post, fazer uma arte. E isso tem em qualquer esquina, né? Você abre a gaveta, sai uma arte. O que a gente busca, você conhece, você sabe qual é a diferença, é criar um post, criar uma arte. A gente vai voltar à primeira pergunta. Quando você cria um post, esse post não é só uma coisa bonita. Ele está inserido dentro de um planejamento, ele tem uma estratégia, ele tem um objetivo a chegar lá no fim. Agora, deixa eu te pegar. Um prompt não vai ocupar esse espaço? Não, um bom prompt bem elaborado. Vamos introduzir a IA nesse universo de criação. Vamos. O João vai colocar aqui e eu já começo a falar para você o seguinte: da mesma maneira que uma batedeira, ovo, não faz um bolo, isso tudo é ferramenta. IA, Photoshop, Canva,
Canva! Você vai falar do Canva. Isso tudo de sobrinho. Isso tudo é ferramenta. Certo. Né? Não é martelo e prego vai que faz fazer uma cadeira. Sim. Então, eu gosto de usar essa imagem que está ali. Quer alguma coisa... Que maravilha. Quer alguma coisa mais persuasiva, direta, clara do que o pipoqueiro que escreveu Chora que o papai compra. Brilhante. Né? Merece um prêmio. 4 palavras que tem potencial de viralizar isso. Total. É inteligente? Muito. É. Aí você Storytelling puro. Você lembra, né? Que você me conhece há bastante tempo, você lembra que eu sou chato. O que eu fui fazer? Eu fui no ChatGPT e pedi para ele fazer o quê? Cria um anúncio para vender pipoca. Ah, você tá brincando comigo. João, por favor. Superou o Joãozinho da pipoca? Vamos ver. Vamos lá. Então, cria um anúncio para vender pipoca. Tá fácil. Claro, aqui está um exemplo. Procurando um lanche delicioso e divertido para saborear enquanto seu filho assistir o filme favorito. Você vai querer continuar copiando? Meu amor de Deus. Então, inteligência artificial. Mestre Pels, o teu prompt também sacaneou ele também. Você falou, se você é bom, IA, quero ver se você é bom então, né? Ou então... né? Porque o pipoqueiro não tem esse... Crie uma frase de 4 palavras para ser pintada numa carrocinha de pipoca, não sei o que lá. Você acha? Quer fazer o teste? A gente faz. A gente tem essa dinâmica que vai ser interessante. Sim, mas o que eu tô... Né? Sim, isso é só para provar que a inteligência pode ser artificial. Mas as pessoas não são, as emoções não são artificiais. Ela não supera a criatividade individual de cada ser porque que está introduzido. Uma gíria vai passar batido. Você conhece o detalhe daquela sua loja, que é seu cliente, que está na esquina da rua tal com a rua tal, que as pessoas passam e param porque tem um ponto de ônibus. O ChatGPT, a inteligência artificial, não vai entender que o cheiro que sai da padaria, a gente falou de padaria, as pessoas não vão entender, a inteligência artificial não entende que quando você passa na frente de uma academia de crossfit, tem som tocando e aquilo chama a atenção das pessoas. Então, de novo, uma coisa é você usar as ferramentas corretas sabendo usar. Eu estava numa palestra de um papa aí do marketing, entre aspas, que eu não vou citar o nome, mas ele insistindo com uma frase que é até muito usual, que as pessoas usam muito, que marketing, publicidade, a conexão, que as pessoas... Aquela frase que todo mundo gosta de postar na segunda-feira no seu Instagram. E eu disse, cara, não é a conexão, cara. Ninguém acorda querendo conectar com marca, querendo comprar. Não. Ninguém acorda segunda-feira depois de uma ressaca de domingo de Fla-Flu. Eu vou comprar uma geladeira, eu vou comprar uma televisão. Ninguém está querendo conectar com nada. As pessoas querem se emocionar. As pessoas, o marketing, o bom marketing, a boa campanha, a boa peça publicitária, o conteúdo assertivo que vai acertar o coração do público dele, tem que mexer com essa alma, tem que mexer com essa emoção. Você concorda comigo, Pels? Que exatamente a criatividade, o cara criativo, o profissional que sai dessa caixinha que pra gente lá não tem que entrar nunca, mas esse ponto da curva do processo criativo é você identificar o que realmente vai mexer com a emoção do teu público-alvo. Então assim, tudo acaba sendo emoção. A gente é um grande vendedor, a gente é um grande liquidificador de emoção, né? Ele sim é um mestre, ele sim ensinou pra gente isso tudo. Washington Oliveto, ele sempre falou, a gente... É importante a gente sempre lembrar de nomes da nossa terra. Eu sempre falo de Philip Kotler, de Peter Drucker, mas eu me corrijo, eu preciso me corrigir. Nós temos grandes nomes no mercado publicitário. Então assim, o Washington Oliveto falava que a gente trabalha com o popular. Certo. Né? Ele bebe... Ele sempre falou que o trabalho dele era beber do conhecimento popular, dar uma cara vendedora, seja na música, e criar a cultura gerando cultura. Ele jogava isso de volta. Por isso que ele teve sucesso na grande parte dos trabalhos dele, porque ele estava mexendo com a emoção das pessoas. E emoção gera ação.
Isso aí. E aí, o que a gente quer é exatamente isso. É. O ponto final, a ação, ela tem que converter lá no WhatsApp, onde a conversão de vendas acontece. É o chamado Omnichannel. Então, deixando bem claro, gente, a gente está falando de vendas, marketing, não há nenhum tipo de competição, a gente não quer criar nenhum tipo de atrito. Setores têm que conversar, têm que andar junto. O objetivo é um só, é vender. O objetivo é um só. Você satisfazer o seu cliente, atender a necessidade, que ainda é o clichê de antes, mas é isso, a gente tem que atender a necessidade, tem que surpreender e tem que emocionar, né? E esse público hoje, Pelso, fazendo essa analogia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o público mudou, em termos de não só o comportamento, mas o que ele quer das marcas, o que ele quer hoje de serviço, de produto. Preço ainda fala mais alto? Qualidade? Fala um pouquinho disso. Cada segmento busca alguma coisa diferente. O que a gente também tem que entender, isso desde lá do início da propaganda, é que a propaganda foi evoluindo junto com o público. A propaganda existe, a comunicação existe para o público. Se o público está mudando, tem que mudar junto. Então, aquela propaganda que era logo lá no início, década de 30, 40, que ela era basicamente informativa. Se você for pegar todas as campanhas daquela época, esse aqui é o sabão em pó serve para você colocar na máquina, era aquela dona de casa com a máquina no estúdio, fazendo ao vivo. Apresentando um produto inédito, ensinando a usar. Informou e acabou. Aí vem a nova onda. A nova onda é que a propaganda, ela é criativa. Porque se todos os produtos são iguais, se todos os sabão em pó lava igual, o que vai diferenciar um do outro? Porque um tem um bichinho, o outro tem um fortinho que lava figurativamente dentro da máquina. É a época da criatividade. Onde para vender chinelo você colocava todo mundo, cada um tinha uma historinha. Então essa foi a época da criatividade. Onde você tinha 3 garotinhos gordinhos, né, obesos, não sei se pode falar isso, vou ser cancelado, era isso para vender telefonia, não era isso? Você tinha pôneis malditos para vender carro. Perfeito. Então, essa é a época da criatividade. Os ciris que dançavam para vender Brahma, cerveja. Né? A coisa engraçada é que teve gente, na época, que ligava para a Brahma para reclamar, falando assim, tem que cuidar dos animaizinhos, etc. As pessoas não entendiam que aqueles ciris era computação gráfica ainda engatinhada. E a gente está falando de uma época onde os efeitos especiais, qualquer novidade apesar de serem muito bonitos, ainda era muito no começo. Então a gente saiu da informação. A liberdade criativa de antigamente era muito melhor, né? Você tinha um oceano azul para explorar. Hoje em dia está muito chato, né, Se você for ver, assim, metade das campanhas, da campanha brilhante da Havaiana, que foi o que reposicionou a marca. Eu não lembro dessa campanha da Havaiana. Não, eram várias, cada um era uma piadinha, perfeito. Eles pegavam... Quem é que estava começou com Luiz Fernando Guimarães. Sim, então, posterior ao Chico Anísio. Bem posterior. Né? O Luiz Fernando Guimarães fazendo piada com os transeuntes na praia. Aí depois tinha quem é que estava na moda? Foi a Juma com a Cristiana Oliveira. Então era ela fazendo uma piadinha porque ela estava de biquíni e tinha um corpo bonito. Era o Cauã Raymond falando com uma vovó. Era pejorativo que na época não existia pejorativo. Não existia. E as pessoas sabiam receber e entender o que era o humor. Sabiam mais agressão, o que era humor. Exatamente. E aí a gente saiu da informação, foi para a criatividade. Da criatividade a gente foi para o conteúdo. O que é o conteúdo? A propaganda tem que gerar conteúdo. Hoje em dia, a gente está criando conteúdo aqui, mas as marcas tinham que informar. Eu tinha que jogar muita informação para que o meu consumidor falasse da minha marca. Propaganda e comunicação de sucesso era não quando eu falava, quando o meu público falava da minha marca. E o que está indo agora... Seria o buzz marketing? O potencial viral. Certo. E de hoje, né? Porque a gente já tem Você viralizava por e-mail antigamente. Tudo virava, cansava de receber coisas.
Ou então recortava a página da revista. Você tinha uma página exclusiva sobre isso, né? Que era o Contralpels, né? Um blog. Uau! Que Olha maravilha! como é que ele lembra. Que maravilha! Eu era consumidor diário. Era uma maneira, na verdade, era uma maneira de gerar um conteúdo. A gente vai voltar de novo às perguntas. Que dentro da sala de aula eu tinha que cumprir com um conteúdo. Só que tinha muito mais coisas que eu queria passar para eles, para vocês, para todo mundo. E eu colocava lá era uma válvula de escape que servia também para minhas consultas, tá? Sim. Quando eu tinha algum texto que eu queria, era lá. E a gente passou do conteúdo para o que a gente está vendo agora, que é a época que a comunicação virou entretenimento. Hoje em dia, seja um videozinho viral, um meme. Eu não sou muito do meme, não tenho muito, mas eu tenho filhos Você adolescentes. Você não utiliza os trends para criar conteúdo, comunicação? Na parte de oportunidade. Sim, no marketing de oportunidade. Exatamente. Qual é a trend que está acontecendo? A gente vai ver se tem aderência a algum dos clientes e aí usa. Mas então, hoje em dia, virou muito entretenimento. É criar um game, é criar os influencers, e isso que esse conteúdo, essa comunicação que vira diversão, a pessoa compra, né, a sua comunicação achando que está se divertindo. Mas lá no fundo tem uma marca, lá no fundo ele está fazendo aquela dancinha porque no final ele quer vender alguma coisa. Então esse é o caminho da comunicação. É interessante você falar do trend, meme, enfim, eu acho que tem muitos profissionais, muitas agências que utilizam muito dessa estratégia, não só no marketing de oportunidade, mas na sua grade de programação de conteúdo. Existem empresas que exigem, eu quero ter pelo menos um trend a cada quinzena, a cada semana, e eu tenho muita dificuldade disso, de vender esse calendário de trend, essa necessidade que está viralizando. Eu tenho dificuldade de vender para alguns clientes que acham que isso vai ser a solução de aumento no número de seguidores, de aumento no número de clientes. Eu costumo dizer um termo muito, muito forte, mas que é muito real, que é canibalizar a sua marca, canibalizar até a sua página hoje nas redes sociais. Porque se você utiliza um trend que está em alta para um público X e o seu público é Y, você está canibalizando todos os seus resultados, né? E eu tenho muita... Você pode estar colocando seu planejamento em risco. Totalmente em risco. E aconteceu isso. E isso a gente só vai aprendendo com o passar dos anos. A gente só vai aprendendo com a experiência em campo. Então eu tive um cliente, uma rede de ensino, onde ela queria viralizar com o público jovem. Queria viralizar com essa garotada que consome muito trade, as coisas estão em hyper, nem em alta. E eu disse, cara, mas o teu público agora, do novo planejamento estratégico da empresa, é um público um pouco mais maduro. Então você está indo por um caminho errado. E ele insistia com isso. Acabou que aconteceu isso, um menor engajamento, um público que não convertia em vendas, porque ele mirava toda a sua arma, toda a sua munição para um público que não ia comprar o seu serviço. Tudo para caçar um like. Tudo para caçar um like. Não para ter aumento de seguidor e não aumento de cliente. Para ter aumento de alcance, mas não ter aumento de vendas. Sim, você bem sabe, né? Like não paga conta. Então, assim, o que adianta eu ter 10 mil likes, eu vendo isso, eu falo isso, né? A gente fala isso para o cliente. Like não paga conta. Não adianta eu ter 10 mil likes e ter 10 pessoas entrando na minha loja, entrando no meu site. Porque o que o cara gosta, nem sempre ele vai comprar. Então, não é por aí. Essa coisa de querer seguir a trendzinha parece muito legal, mas pode comprometer. Então, é importante sempre ver se existe a aderência à comunicação, que é uma coisa muito mais consistente, não é só um tirozinho de curto período. Tem que pensar a longo prazo. E voltando, o início que foi a sua pergunta, e foi um caso agora que aconteceu, você contou de um cliente, eu vou falar de um cliente que tem uma agência que ela é estruturalmente somente digital para um produto que é 90% físico, para um público extremamente conservador. A gente chegou, né, teve a possibilidade de fazer uma reunião e falou: vocês já pensaram em fazer
o que se chamou de mídia tradicional, né? Se é um cliente tradicional de um físico, por que a gente não está no jornal? Perfeito. Ah, mas o valor e não sei o que lá. Não tem problema. A gente fez o trabalho, dever de casa de mídia, de estudar onde é que o público está, tem valor, o investimento é possível. Ainda se faz isso em algumas agências? Faz. Lá na Via, sempre que pesquisa precisa, de mercado, ir para campo. Então, a gente colocou ele no jornal impresso, lógico, impresso e digital, porque vai os dois. O público dele é um público maduro. Você utilizava o canal impresso de jornal? Não utilizava, porque essa agência ela só usava o ela meio nunca digital. Ofereceu. Ela não tinha no planejamento dela. Por quê? Você falou, porque não conhece. Sim. Porque não conhece. Né? Não vou nem falar assim, a minúcia de assim, eles não sabem fechar um arquivo que não seja digital. Mas isso tudo é historinha. O importante... Isso é o básico, gente. O que o Pel está falando é de uma agência, um grupo de profissionais que não sabe converter todo esse conteúdo que está sendo criado para uma empresa para o meio físico, para o meio offline, né? Isso é fato. Eu conheço profissionais, colaboradores que estão comigo, que eles não sabem fechar um arquivo. E aí, mas isso é historinha. Certo. Um cliente que só fazia digital, estava sendo atendido por uma agência só digital, e a gente chegou lá e falou assim, olha, por que a gente não tenta isso, justificado, não é empirismo, olha, faz isso, por quê? Porque o seu público está aqui, a gente colocou ele no jornal físico e digital, que bacana, impresso, que é isso legal. Colocou sampling em alguns pontos, né, escolhidos a dedo, e aí que vem o mais legal, que foi o retorno. Conta pra mim. Porque a gente conseguiu, principalmente nos dias que o jornal teve a tiragem do jornal, a gente conseguiu aumentar muito o tráfego no site dele, a gente conseguiu aumentar muito a conversão do que ele vendia pelo site. E era um e-commerce, era uma loja virtual? Eles têm os dois. Certo. Eles têm os dois. Você pode comprar, eu não vou lembrar os números de cabeça, mas você pode comprar no site, mas a atividade é física. Certo. Então, é a prova do que, não vou chamar de tradicional, mas vou falar assim, o usual, que é o jornal, o sampling, que são físicos, que as pessoas esquecem, desprezam, atuou para quê? Para levar a gente, que seja para o site, podia ser para uma loja. Mais qualificado é impossível. Então, e é isso que as agências, essas agências que caem de árvore, né? Você chacoalha uma árvore e cai 10 agências. Elas esquecem. E às vezes esquecem ou não oferecem. Você já falou. Por falta de conhecimento. Porque não conhece. Por falta de competência mesmo. Porque não sabe. Então aí você responde a minha primeira pergunta, né? Qual é o futuro da publicidade? Qual é o futuro da comunicação? Eu acho que pode ser uma tendência a gente voltar às origens, a gente voltar a algumas estratégias que ainda funcionam dependendo do público-alvo da pessoa. O público maduro hoje eu vejo isso nos meus clientes, eles estão muito cansados desse excesso de informação, desse excesso de anúncios patrocinados, desse excesso de mídia paga que fica bombardeando o dia inteiro. Você colocar algo dentro de uma revista, dentro de um jornal, você colocar isso dentro de um folhetim em um jornal de bairro, vai ter acho que vai ter resultados tão bons, né, ou maiores, exatamente isso, porque atinge o público que cada vez mais a gente não tem, um público qualificado, um público que quer comprar, que deseja a marca, que quer saber mais sobre a marca e que vai entrar nesse funil de jornada de descoberta. Você pergunta. Vai para o Instagram, vai seguir, vai consumir no site, vai no WhatsApp para perguntar mais. Então, esse funil da jornada de descoberta é alimentado de maneira com Você qualidade. Pergunta, o pessoal de casa tá vendo, né? Quantos anúncios patrocinados aparecem no Instagram, TikTok, Facebook, que você fala assim, cara, mas eu não quero nada disso. Perfeito. Né? Perfeito. Eu digitei lá no Google cadeira, porque eu queria achar uma foto de uma cadeira para usar no negócio. E eu começo a ser bombardeado desse tipo de conteúdo. Quando, às vezes,
Quando a agência consegue descobrir esse público qualificado, com desejo de comprar, na hora que ele quer comprar, é uma matemática difícil? Mas para isso que a gente trabalha, conhece, Estamos estuda, aqui para isso. e que a gente está aqui para isso. E importante sempre falar, Marcelo, que é o seguinte, a gente vê que a gente já está falando, né, de futuro da comunicação, da publicidade, e a gente tem, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas você tem inteligência artificial, você tem streaming, live, realidade aumentada, isso tudo acontece. Isso tudo a gente sabe que a gente não pode evitar. A gente tem que só entender o seguinte, os conceitos básicos não mudam. O que é o conceito básico? Né? Primeiro, é você entender que criatividade faz a diferença. Criatividade faz a diferença. Por isso que você tem um artista que é muito bom, você tem um músico que é muito bom, porque se ele fizesse tudo copiando os Beatles, você ia ter 30 Beatles. Um fazendo sucesso. Então, a criatividade é a base, os conceitos são os mesmos. Parece, pessoal de casa às vezes está ouvindo, falando assim, jornal, eu não leio mais jornal, hoje em dia eu tenho tudo online. Revista, outdoor, buzzdoor, mas os conceitos de criação, de zona focal, de área de interesse, né, o Instagram, agora, cada vez que eles mudam o formato, eles mudam isso a cada hora, lembra a gente daquela marca de corte, das zonas de proteção. É verdade. Então, assim, os conceitos são os mesmos. Se a gente não tem... os conceitos são a fundação de uma casa. Se o trabalho que é feito para um cliente, ele não é bem fundamentado, não é bem conceituado, não tem planejamento, e isso... você precisa de planejamento, conceito, estratégia, seja para a padaria que a gente falou da esquina, seja para um médico que está entrando no mercado digital, seja para um escritório de advogados que esse pessoal descobriu que tem que estar presente, seja para uma Coca-Cola, seja para uma Petrobras. Lógico, a gente está em caixas diferentes, mas a caixa de planejamento, a caixa de criatividade tem que ter para todo mundo, porque a gente não sabe o que vai vir pela frente. Mas se a gente sabe que ele está bem estruturado, você garante pelo menos uma maior longevidade. Eu costumo também, a gente vê e conversa sempre sobre isso. Você lembra do metaverso? Metaverso? É verdade. Cadê o metaverso? Estou querendo reinventar aquilo que seria eu ouvi falar a grande invenção do século. Eu ouvi falar que as marcas todas precisavam estar no metaverso, e eu tenho que ter um arquiteto que vai fazer o escritório do metaverso. Muita gente ganhou dinheiro, muita gente fez ações muito legais no metaverso, né? A Nike lançou um tênis que lançou no metaverso. Você comprava lá para o seu avatarzinho. Deu tão certo que eles tiveram que lançar o tênis físico. Né, desfile de moda, lançamento de coleção, que foram feitos no metaverso. Mas cadê isso tudo? Tá meio cadê? Perdido. O NFT virou... o NFT era a cereja do bolo de tudo. Cadê o pessoal falando da verdade, NFT? Agora o pessoal continua falando de criação? Kanye está aí. Com peças criativas. É algo tremendo que você está falando, Pels, porque todas essas mudanças de algoritmo, todas essas novas atualizações nas redes sociais, quando a gente fala de rede social, a que impera é a Meta, né? O Instagram, o WhatsApp, Facebook, ainda existe Facebook, mas os últimos ajustes que foram feitos foram exatamente para focar o lado criativo, original, humanizado e autoral. Então, o que a gente está falando aqui, por incrível que pareça, é uma tendência para o futuro. Todo esse processo criativo que a gente está falando de 20, 30 anos, é uma tendência que as próprias redes sociais estão dizendo, olha, a gente vai dar prioridade porque está muito igual, está muito nivelado, está muito ruim a qualidade. E o sonho do Zuckerberg, eu falo muito disso, é que você acorde no Instagram e termine o dia dentro do WhatsApp. Então, você viver o tempo todo ficando 12, 20 horas dentro da rede social. Mas para isso tem que ser agradável, tem que ser atrativo. Marcelo, tem que tirar atenção. Desde o início que existiu a comunicação, publicidade dessa maneira que a gente conhece, uma coisa não mudou.
a gente está entrando na vida das pessoas sem pedir permissão. Perfeito. Né? Você ligou a televisão para ver a novela. Nada é de graça. Nada é de graça, mas você ligou a televisão, sua mãe ligou a televisão porque ela quer ver a novela. No meio da novela, no intervalo, apareceu alguém, né, querendo vender uma coisa para ela que ela não pediu. Eu comprei uma revista, no meio das notícias que eu quero ler, tem um anúncio. Eu liguei o rádio, a mesma coisa. O Instagram, a mesma coisa. Se eu tô entrando na tua casa sem você pedir, né, sem você pedir, tem que ser no mínimo agradável, que atrativo. Tem que ser agradável, educado, atrativo, adequado para você. Perfeito. Né? Então, isso é uma coisa que ninguém pode perder de vista, que é exatamente essa questão que eu tenho que ser agradável. Eu estou entrando onde eu não fui convidado. Perfeito, perfeito. Eu acho que dentro disso, aí a gente aproveitando, entrando na televisão 5.0, que para mim é o futuro da publicidade, um dos futuros da publicidade, a gente pode falar que a publicidade no meio de TV, eu acho que vai dar uma remexida por tudo que promete esse formato 5.0, que você está entrando num filme e você vê um copo da Stanley e você pode estar comprando ali mesmo na hora e já de imediato recebe uma publicidade, já linka com o teu Instagram, você já cadastra. É uma coisa de louco isso, né? Sim. Você tem observado, tem namorado? Eu tenho visto... Sim, e promete. Marcelo, se reinventar sempre, que a gente está falando. Se reinventar, e eu digo, assim, é uma coisa também, eu cada vez fico, não sou só eu, mas eu me sinto cada vez mais velho. Mas as coisas não mudam. Você sabia que a Globo, a Rede Globo de televisão, tinha um departamento só para atender ligação das pessoas, porque as pessoas ligavam. Ah, eu quero saber, eu gostei do paletó que o Caio Castro está usando. Era o que chamava isso? Telefone 5.0? É a mesma coisa, perfeito. Só que agora você tem a ferramenta de clicar dinâmica, no controle remoto e comprar. Há um mês atrás, teve a final do Super Bowl. Sim. Por que, parou para pensar, por que 30 segundos custavam milhões de dólares? Era por causa da audiência? Era por causa da audiência? É o custo maior que tem hoje no mercado. Não era por causa. Mas você sabia que não era por causa da audiência? Por quê? Porque durante o Super Bowl é o maior audiência ao vivo. Sim, você então não pode pular. Então é por causa da audiência. Não, mas não só pelo número, é pela audiência ao vivo. Certo. Porque ele não sai dali. Ele não pode sair, porque se ele perder, ele perde o jogo. Ele não tem como pular aquele anúncio, ele não tem como scroll. Perfeito, perfeito. Então, assim, o que a televisão 5.0 vai trazer, de novo, é vender o copo Stanley durante aquela cena do filme. A gente não está ganhando nada não pela marca. Então não, quer de ver cristal. Então, é vender isso, mas, de novo, se o copo Stanley não estiver ali dentro de um contexto... Não seja de uma maneira criativa... Perfeito. Né? Porque se você... No local certo, no momento certo do filme, exato, ou da novela, uma campanha pode ir por água abaixo. Não dá para colocar um copo Stanley no desenho dos Croods. Então o que a gente está falando, na verdade, não existe template para você ser um publicitário, não existe um Canva para você ser um designer. É capacidade mesmo de entender todo esse contexto que a gente disse, entender o público, entender o mercado e fazer com que a sua peça publicitária, que pode ser um Porsche na internet, ela vai emocionar esse público e convencer dele a comprar o produto. Ele vai se dar bem com o produto, ele vai ter status com o produto, não importa, mas que o objetivo ali é que ele compre. Então a criatividade é o que vai falar, o que falou, é o que falaram, é o que vai falar no futuro. Então a criatividade reina. A gente é privilegiado por ser a geração desculpa, a gente é privilegiado por ser a geração que viu o analógico, mudou para o digital e passou por internet, site 5.0. Eu digo que a nossa geração é foda, e pode dizer isso. A nossa geração, ela passou por mais difícil e hoje está muito prático com as coisas que a gente levaria milênios a desenvolver. Hoje você criar um conteúdo, você criar no Photoshop
uma peça publicitária e você renderizar isso para outros formatos era um parto, levava horas e horas. E hoje está muito mais prático isso, mas o processo criativo ainda reina, sem dúvida. Reina, porque até para você saber o que pedir no prompt, interessa o seu background. Você domina bem o IA? Não. Você gosta de usar IA? A gente está falando de um cara que é designer. Sim, eu tô me arriscando. O IA da Adobe é coisa de louco. Sim, eu tô me arriscando. Assim, mais como pesquisa do que como uso propriamente dito. Tá? Eu tenho ainda Midjourney, você não muito receio. Primeiro porque o recorte que ele te oferece de informação, não estou falando de imagem, mas de informação, é um recorte temporal. Ele não consulta tudo o que existe de conhecimento. É um período de tempo que ele faz aquela pesquisa. Então, assim, eu uso muito como pesquisa, como parte do brainstorm, mas aquela coisa assim de usar para gerar a imagem que eu vou colocar, eu ainda tenho meio receio. Outro dia recebi de um cliente, tá aqui a foto para você fazer o negócio. Era um personagem com 6 dedos numa mão. Jim Carrey e... Eu falei, será que ele... Não sei, às vezes é uma condição do cliente, mas não era não. Ele preparou a foto, mandou... Ele preparou a foto com IA? Ele preparou a foto com IA, botou um filtro, alguma coisa assim. Ele não percebeu. Quando a gente recebeu na agência, eu falei, opa, tá esquisito. Que legal você falar isso. Eu tenho um Citar América, só vou dizer o local. Eles fizeram uma obra de uma casa de espetáculo, acho que até inaugurou já. Sim. Né? E aqueles tapumes todos, eles enveloparam. Pena que eu não tenho isso aqui agora, mas eu gravei, eu postei isso, depois dá uma olhada na minha página que tem essa crítica. Exatamente isso. Lá no fundo da imagem criado, envelopado, num lugar mais do que estratégico, divulgando o lançamento de um serviço, de uma casa de show. Tinha um erro. Tinha uma bailarina com 2 cabeças. Então, calma aí. É o futuro. Houve diretor de arte, houve diretor de criação, houve atendimento, houve Sim, lembrei disso agora. Então, assim, pode acontecer erro? Pode. Só que alguém tem que estar... Se você quer usar IA, tem que saber como usar. Não vou falar que eu nunca usei. Outro dia eu precisava de uma foto e que era uma coisa muito específica. Eu não tinha... Banco de imagem para você... E a questão não era até banco de imagem eu não encontrei e não era nem verba. Eu não tinha prazo para produzir a foto. Sim. Eu consegui, através da IA, satisfazer. Mas ainda não é assim, não é o main, não é o principal de uma campanha. Entendo. Não vai ser, ainda não vai ser dessa maneira. Mas assim, aquela coisa de fazer um layout para apresentar, aí resolve super. Eu tenho um cliente que chegou na agência e ele falou, Marcelo, na tua proposta, no teu Media Kit, no briefing daquilo que você pode estar fazendo, eu não vi que você colocou que você trabalha com inteligência artificial e, tanta gente coloca. Eu falei, mas esse é um ponto crucial para você fechar com a gente? Então, na minha opinião, deveria ser o contrário. Então, meu processo criativo é humanizado, é de muito pensar, é de muita dor de cabeça, é de você sentar com o teu time de criação. Então, eu comecei a falar assim, será que realmente eu estou desatualizado? E ele falou, não, é porque todo mundo fala. Eu falei, cara, você não acha que a gente deveria criar algo único, algo exclusivo? Exatamente. Algo que você não corre risco de ir no teu concorrente ver o mesmo material? Né? Então isso me chamou a atenção. Eu tenho muito temor, eu costumo dizer isso, eu aprendi com os mestres, que cuidar da marca, cuidar de uma empresa, cuidar de um negócio que não é meu, eu junto com a minha equipe eu tenho muito temor. A gente não pode errar. Não. A gente não pode, qualquer tipo de erro, dependendo do tamanho do erro, pode o prejuízo pode ser enorme. Enorme. Sim. Então a gente está falando que algo que sustenta uma família, algo que sustenta um grupo de pessoas. Então não dá para
colocar uma bailarina de 2 cabeças, uma imagem com 6 dedos. A gente não sabe como é que é o público daquela marca. Sabe aquela... Tem que ter temor, né? Você acha que os profissionais hoje têm essa coisa, esse respeito, essa responsabilidade de cuidar de um negócio? Eu acho que ainda tem muita gente que tem isso, que tem essa visão. Você também cinéfilo. Tem que ser um outro podcast para a gente falar sobre cinema. Outro podcast. Mas as referências são sempre as mesmas. Sabe aquela série policial, que sempre tem aquele policial que consegue na cena do crime ver um detalhe? Sabe aquela série médica que no meio da cirurgia de risco de morte tem um jorro de sangue e aí ele descobre um coágulo? É isso que dentro da agência a gente vai ter que procurar fazer e que a inteligência artificial não vai pegar, porque é o inesperado. Perfeito. É o inesperado. É o inesperado. Não é? Quando o cliente tem tudo certinho, tá ótimo. E essa questão do inesperado, que é a questão do tailor-made, fazer aquele terno sob medida. Por que o terno sob medida é sempre muito mais caro do que você entrar numa loja que tem 30 iguais? Você reconhece o caimento, ele é feito sob medida para você. Se você pega aquela foto do banco de imagem, coloca no Canva, e Canva pode ser maravilhoso, mas sabendo usar. Então, se você pega aquela foto do banco de imagem, põe a logo do cliente, põe Feliz Dia das Mães, isso é o oposto do customizado. Agora, se eu tenho um título que fala do seu negócio, usa os termos que você usa no seu business, não é muito mais direto? Você não está falando a linguagem de quem publicidade tem que ser assim, customizada, tem que ser particular para cada um. Se você tem um anúncio, se você tem uma arte que serve para uma faculdade e serve para um refrigerante, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Porque são públicos diferentes, são propósitos diferentes, são estratégias diferentes. E aí é que... não vamos falar de tamanho de agência, não vamos falar de agência nova ou agência velha. Aí é que vem a qualidade do trabalho que você está comprando, né? Do investimento que você está fazendo. É lógico que tudo é expectativa e realidade. Né? Se eu estou pagando R$10 num sanduíche, eu vou ter o sanduíche que eu posso comprar com R$10. Se você está pagando R$100 num sanduíche, você está comprando o atendimento, o ar-condicionado, a música, o garçom que está te servindo, a qualidade do queijo. Os dois são sanduíches, os dois vão te matar a fome. Mas o que você quer para a sua empresa? Qual é o seu negócio? Qual é o propósito? A gente não se fala mais de propósito, algo que era clichê, mas temos que voltar ainda a falar de propósito. Qual é o propósito da sua marca? Há um ano, acho que comentou mais... Não, foi logo depois da pandemia. É uma grande marca, uma grande rede de mercado aqui na Zona Oeste. Eu estava namorando, eu estava prospectando, sabe aquela coisa de você que eu quero ter essa marca no meu casting? Sim. Né? E eu consegui uma reunião. E a proposta, eles aceitaram a proposta foi muito interessante da parte da minha agência, casava com o orçamento deles, e eu fui para a reunião final com o dono da empresa, com o diretor da empresa. E quando eu disse assim, poxa, mas vamos lá, eu acho que dá para a gente trabalhar uma marca perpetuando para os seus filhos, para a sua família. Vamos fazer um marketing onde você consegue enxergar que ela está se fortalecendo junto ao traçar a estrada que vai levar até lá. Eu estou cagando para isso. Ele disse assim na minha cara, sabe? Eu com o Rodrigo e o Thiago, o pessoal da criação. Eu tô cagando com isso. Eu quero vender, eu tô cagando pro meu consumidor. Eu olhei para ele e falei, não, calma aí. Tá zoando a gente, né? Não, você tá zoando, você não vai falar isso. Eu quero o cifrão. Aí ele, não, cara, eu quero que você convença o cara a comprar. Eu tô cagando com o atendimento. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu tô no lugar errado. Você tá com a pessoa errada aqui na tua frente, porque eu não vou conseguir desenvolver um trabalho que eu sempre sonhei com a tua marca. Eu sempre falei, eu sempre desejei cuidar da tua marca. Eu achava a tua marca que poderia ter um carinho maior, uma atenção maior, mas eu acho que não vai ser dessa vez. Eu cumprimentei ele
não ficamos amigos, mas olha que loucura. Então a gente tem que voltar a falar novamente disso. O que você quer para sua empresa? O que você quer para sua marca? Você quer só ganhar dinheiro? Será que você não quer deixar um legado, né, uma herança para os seus filhos? Pro mercado, né, para a história. Fazer diferente, né? Mas enfim, a gente estourou o tempo, mas precisamos de uma parte 2, mas fala. Não, são duas coisas só para a gente fechar por causa do tempo também. Você contou desse caso do supermercado. Eu participei, quando eu estava numa agência multinacional, eu não posso falar o nome do produto porque ele é conhecido. E a conclusão que a gente chegou é que, a frase é boa, anota, nada pior para um produto ruim do que uma boa propaganda. Se o teu produto é ruim e você faz daquilo maravilhoso, a pessoa compra, mas a pessoa vai te odiar e não tem a recompra. Então isso é muito importante. Esse cara, esse empresário, ele queria o imediatismo, ele queria vender hoje, ele não pensou em vender sempre. Perfeito. Essa é a diferença. Eu acho que essa frase é perfeita. A preocupação dele era vender sempre, quer dizer, vender hoje. Hoje, não vender sempre. Eu costumo dizer... Ele quer ter freguês e não cliente. Eu costumo falar que a gente, voltando para a linguagem digital, para a linguagem de uma agência de marketing digital, que não adianta você ter 10 milhões para gastar com anúncio pago, com tráfego pago, se a tua base, organicamente, ela for um lixo, né? Então você vai até alcançar, porque 10 milhões é muito dinheiro para um planejamento, para um grupo de campanhas, né? Mas vender sempre através de um anúncio desse pote com uma página ruim, com um site que demora a carregar, com uma área de carrinho que não convence ou não que dá erro no meio do caminho. Cara, uma página estava dando 15 segundos quando a gente assumiu um e-commerce de pet. 15 segundos? Eu falei, 15 segundos? Quem espera 15 segundos hoje? Não vai esperar. Ninguém vê um anúncio de 15 segundos. Então... amigo, então, para a gente fechar... Fala. E aí vai fechar. Que é importante que você, todo mundo que está ouvindo, que isso vai ficar... Comunicação é uma coisa global. Tá? Comunicação envolve tudo que a gente falou, todos esses detalhes de cor, técnica, preço, investimento, site, clique, tempo, isso tudo. O que a gente tem que pensar é que, primeiro, os conceitos e as bases são as mesmas desde sempre e que nada disso funciona sozinho. Não adianta você ter 2 segundos de retorno de carrinho se o seu atendimento na loja é ruim. Não adianta você ter o melhor produto se o teu funcionário, se o seu colaborador atende ao público de cara amarrada. Não adianta você ter uma loja linda se o seu provador está com a luz queimada. Então, o desafio para as agências e para os clientes é conseguir pensar isso tudo de forma global. Você pode agir segmentado, mas pensar de forma global. É o famoso omnichannel. Isso me faz lembrar, já que a gente estourou, vamos estourar um pouquinho mais. Eu fiz a palestra e o curso que eu fiz que deu o maior número de pessoas fora da área, região do Rio de Janeiro. Foi no teatro, inclusive te chamei na época, você estava viajando, foi no Teatro Natália Timber, aqui na Barra. Sim. Foram 200 pessoas, foi um dia muito agradável. Eu lembro que aconteceu algo de eu estar recebendo pessoas de fora do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, mas eu não fiz campanha para isso. Mas de alguma maneira eu alcancei. Pronto. E uma delas falou assim, Marcelo, o que me fez sair de Campo dos Goytacazes, terra do meu falecido pai, do Campo dos Goytacazes, para vir para Barra? É chão, né, Marcelo? Eu falei, pô, põe chão nisso. Sim. Eu me sinto até lisonjeado, mas olha só, não foi só mérito seu, não. Porque quando eu recebi o teu anúncio, quando o teu anúncio me alcançou, eu fui conferir o teu site. O teu site abriu muito rápido. E todas as informações que o teu anúncio dizia, eu conferi que no teu site batia. Eu fui olhar o teu Google para ver a prova social. Olha a prova social. Olha a jornada de decisão de compra. Eu olhei no teu Google e todo mundo falando do teu curso. Aí eu falei assim, para matar minha ida, comprar minha passagem de ônibus, eu vou ligar para o WhatsApp. Em menos de 3 minutos o WhatsApp me respondeu, me passando as mesmas informações. Você vê. Então, consistência
Consistência. Então resume tudo isso, né? Consistência é o que você Perfeito. apresentou e, né, o que a gente muito falou aqui. Você teve a comunicação gerando emoção nele, Perfeito. que gerou a ação. Que ele Ação. ligou, testou, comprou Perfeito. e foi lá. Essa é a dica. Vamos lá? Vamos lá. Criação, Gerando emoção, gerando emoção, que vai gerar para ação. a ação que é o carrinho ali A cheio conversão. e botando o cartãozinho de crédito e converter em vendas. Isso aí. Amigo, muito obrigado. O papo foi Então, bom. à Vamos marcar mais um pra gente disposição. falar só de cinema. Opa, Só esse de então... dicas de filme. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim, mas tem muita coisa Tem, boa também. tem. Eu tenho assistido, consumido muito cinema coreano Aham. e cinema europeu. Tem muita coisa. O Villeneuve veio de lá, né? Então, tem muita coisa boa. Muito bacana. Muita coisa. Dica da semana. Assiste Eita. Incêndio. De Incêndio? Denis Villeneuve. Na época que ele produzia na França. Mas Ele é série, filme, Não, disponível? é um filme disponível no MUBI e disponível no Dimension. Na Prime você acessa. Depois você me fala. É um filme que tem um final mais inesperado. Mexe muito. Qual é a história? Ai, não posso falar porque aí seria Sem spoiler. spoiler total. Fala muito da crise no Oriente, principalmente ali entre o Irã e Israel. Eu sei que você... É da mulher que vai para o Canadá? É esse incêndio? É esse mesmo. Você já viu? Lógico, fantástico o filme. Que filme é esse? Fantástico. Que filme é esse? Você termina assim, é isso? Eu assisti há 15 Como assim? dias. Fantástico. Eu nunca vi um final que me impactou tanto como aquele. Fantástico. Incêndio História, de Denis Villeneuve. enredo, atuação. Eu falei assim, E eu o vou final pegar o apoteótico. Pels, eu vou falar um que ele não assistiu. Apoteótico, muito bom. Muito bom. Muito. Então, para terminar, como é que o pessoal pode estar te achando o teu trabalho, a sua agência, o seu site? Fala para Bom, mim. Via Comunicação, via comunicação.com.br, Instagram via.comunicação, e o meu pessoal, @Daniel Pels. E o blog ainda existe? Virou site? Virou... Fica muito mais fácil colocar através das redes sociais. Mas aí o teu conteúdo era tão incrível, tão autêntico, tão original, que eu acho que tem muita coisa temporal ali também, que você pode aproveitar. Eu tenho que descobrir se o Blogspot ainda me atura. Sensacional. Mas pode Obrigado. escrever por lá que a gente está sempre em contato. Eu vou estar colocando também aqui embaixo todos os contatos e as páginas do Daniel Pels, que vale a pena vocês conhecerem, consumirem e saberem o quanto aí esse processo criativo influencia até hoje muita gente. Me influenciou pra caramba na minha formação. Obrigado, amigo. Estamos aí. Gente, então o próximo episódio é o final da temporada, da segunda temporada do Pode Decolar. E eu tenho certeza que vai ser também mais um tempo aí de muita estratégia, de muita revelação, de muito case bacana que você pode aplicar para o teu negócio, para o teu business. E é isso aí, bora decolar.